Irmãos, eu creio que sempre eu estou mencionando ele. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Já está tudo preparado, você crê nisso? Se eu fosse você, já começava nessa noite a abrir a tua boca, dar o teu glória, dar o teu aleluia, liberar a tua alma, começar a adorar o Senhor, aleluia, porque Ele está aqui neste lugar, a presença dEle está aqui, a glória dEle está aqui, aleluias. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em 1 Reis, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E o versículo também a partir do versículo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Quem achar o texto, eu queria pedir a você que ficasse de pé, só em reverência, só para mim saber quem já achou o texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Glória a Deus. Podemos ler, amém? Diz assim, ó: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, ou seja, trabalhando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, o que Elias vai fazer? Lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20. Então Eliseu, deixando os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois que te fiz eu? Verso 21. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois. Olha só o que Eliseu vai fazer. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Então se levantou, diga, então se levantou e seguia Elias e o servia, diga, e o servia. Pode se sentar adorando ao Senhor nesta noite. Eu gostaria de chamar a sua atenção por alguns minutos dessa noite, que você não deixe nada distrair você, que você foque naquilo que Deus tem para falar ao teu coração e ao meu coração nesta noite. Nesta noite eu quero falar sobre o chamado do profeta Eliseu. Eu tenho certeza que você já ouviu pregação falando sobre o chamado de Paulo. Inclusive nós acabamos de ouvir uma leitura que o Átila fez, falando sobre o chamado de Paulo. Você já ouviu pregação falando sobre o chamado de Abraão? Eu tenho certeza que você já ouviu pregação falando sobre o chamado de Isaías, falando sobre o chamado de Jeremias. Mas eu acredito que poucos aqui já ouviram uma pregação falando sobre o chamado do profeta Eliseu. E o que é que Deus tem a falar conosco nessa noite, através do chamado do profeta Eliseu? O que é que eu aprendo com o profeta Eliseu? O que é que o chamado dele me ensina? Em primeiro lugar, eu aprendo que não é você que acha o chamado, é o chamado que acha você. O versículo 19 começa dizendo: partiu, pois, dali Elias e achou Eliseu. Não foi Eliseu que achou Elias, foi Elias que achou Eliseu. Não é você que achou o chamado, foi o chamado que achou você. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Jesus vai dizer em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, nomeei vocês, para que vocês tenham fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Aleluia. Não é você que tem o chamado, é o chamado que tem você. E se você tem um chamado, meu querido, se o chamado de Deus lhe achou, aleluia, eu tenho algo para lhe dizer: não adianta você ficar dando desculpa para o chamado. Você sabia que tem muita gente, irmão, que tem um chamado,
maioria aqui, todos aqui tem um chamado, irmãos. Mas você sabia que tem gente que mesmo tendo chamado, ele dá desculpa para o chamado? E isso, irmão, não é um privilégio nosso, não. Isso não começou na nossa geração, não. Veio lá dos nossos antepassados, veio lá daqueles que começaram a obra de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Deus chama o profeta Jeremias, ele vai querer, de uma certa maneira, dar uma desculpa para o chamado de Deus, aleluia, alegando que ele não era capaz, que ele era muito novo. Deus chama o profeta Jeremias e diz: não, Senhor, eu ainda sou uma criança, eu ainda sou muito novo. E o que eu acho interessante é que uns dão uma desculpa que é novo. Aí eu não vou atender o meu chamado agora, porque eu sou novo. Primeiro eu vou curtir a vida, eu vou brincar um pouquinho. Tem muita gente que sai para brincar um pouquinho e nem volta mais. Tem uns que dizem que não vão atender o chamado, que é novo demais, precisa aproveitar a vida. E tem outros que dizem: não vou atender mais o meu chamado não, porque eu já estou velho demais, eu já perdi o prazo de validade. Irmão, quem foi que disse que chamado de Deus tem prazo de validade? Nessa noite Deus está falando com pessoas aqui que tem chamado. Nessa noite Deus selecionou e trouxe pessoas aqui que tem chamado. Aleluia. Mas tem gente aqui que está com o chamado apagado, irmão. Tem gente aqui que está com o chamado, irmão, aleluia, parado, irmãos, aleluia. Mas eu quero te dizer que quem tem chamado, não adianta fugir do chamado. Primeiro, não adianta dar desculpa. Segundo, não adianta querer fugir do chamado. E por que você não pode fugir do teu chamado? Porque o chamado vai buscar você onde você estiver. Jonas tinha um chamado, só que Jonas disse: não, sabe uma coisa? Eu não vou atender o meu chamado agora não, vou comprar uma passagem. Tem gente que paga a passagem, mas tem gente que está pagando para se distanciar de Deus. Tem gente, irmão, que está pagando para se afastar de Deus. Aleluia. Jonas compra uma passagem, entra no navio e vai para onde? Deus diz: vai para Nínive. Ele vai para onde? Para Tarsis. Deus manda ele para uma direção e ele vai para onde? Ele vai para outra direção. Aleluia. Não adianta você tentar fugir do teu chamado, porque Deus vai criar uma situação e vai pegar você. E louve a Deus, aleluia, se Deus levantar no meio de você tentando fugir, Deus levantar uma tempestade e trazer você de volta. Tem muita gente passando tempestade, irmão, é porque está fugindo do chamado. Tem gente com portas fechadas, é porque está fugindo do chamado. Tem gente sofrendo muita tribulação, é porque está fugindo do chamado. Eu não sei se você entendeu. Nesta noite Deus te trouxe aqui para trazer você de volta para o chamado. Aleluia. E eu já sinto no meu coração de liberar uma palavra nesta noite. Deus trouxe alguém aqui neste lugar, irmão, que o chamado não começou ontem, que o chamado não começou anteontem. Deus está me dizendo aqui que tem gente aqui que o chamado começou no ventre da sua mãe. Tem gente aqui que se afastou do chamado de Deus e só está vivo porque Deus tem guardado você, porque você tem um pai, você tem uma mãe que está orando por você. Eu não sei para que esta palavra, mas Deus está dizendo que tem alguém que está aqui nesta noite, que só está vivo, irmão, por causa do chamado de Deus. Se não fosse do chamado, tu não estaria mais aqui nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está o teu chamado, hein? Você tem atendido o chamado de Deus na tua vida? Ou você tem dado desculpa para o chamado de Deus na tua vida? Ou você tem fugido do chamado de Deus na tua vida? Não foi Eliseu que achou Elias, mas foi Elias que achou Eliseu. Eu não sei onde você está espiritualmente, mas o chamado vai atrás de você. Deus vai atrás de você. Deus não desiste de você. Talvez você desistiu do chamado. Tem gente aqui, pastora Samara, que desistiu do chamado. Tem gente que quer para estar pregando, irmão. Quer que eu te diga uma coisa? Tem gente que não é nem para estar aqui hoje, pastor Edson, aqui. Era para estar pregando em alguma igreja por aí. Era para estar pregando em algum lugar por aí. E por que não está pregando? Porque relaxou do chamado, irmão. Se acomodou do chamado, irmão. Tem um chamado
chamado, mas não lê mais a palavra, não prepara mais o sermão, não se consagra mais, não tem mais prazer. Irmão, Deus está dizendo nesta noite aqui que é necessário Ele ressuscitar chamados aqui. Aleluia. Como é que está o chamado de Deus na tua vida? Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com o chamado do profeta Eliseu é que não é você que tem o chamado, é o chamado que tem você. Pare de fugir desse chamado, não adianta. Aleluia. Segundo lugar, eu aprendo aqui com o chamado do profeta Eliseu que Deus escolhe pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Você pensa que Deus está atrás de estrelas? Deus está atrás de pessoas de nome? Se engana você, irmão. Tem muita gente, irmão, esperando vir um avivamento de Deus através de um pregador famoso, de um cantor famoso. É por isso que muitas vezes, irmão, Deus decide fechar a chave do céu. Você prepara o congresso, você prepara a festa, convida o pregador A, B, C, cantor, o cantor A, B, C, e Deus diz: sabe uma coisa? Agora não é para mim, não, vou fechar. Porque, irmão, se Deus fechar o céu, pode gritar, espernear, pode ter espetáculo, pode ter tudo, só não tem glória, só não tem presença, só não tem unção. Aleluia. E o que nós precisamos é da glória, o que nós precisamos é do poder, é da unção de Deus na nossa vida. Deus usa pessoas simples e comuns como eu e você para fazer grandes coisas e coisas extraordinárias. Qual era a profissão aqui do profeta Eliseu? O texto está dizendo que ele era um lavrador, irmão. Um lavrador de terra, um agricultor, irmãos. Deus vai atrás de quem? Do homem do campo, de um agricultor. Eu imagino Deus falando com o profeta Elias. Estou conjecturando: olha, hoje eu vou levantar um novo profeta. E detalhe, esse profeta que eu vou levantar hoje, ele vai ser o teu sucessor. O que está em ti, eu vou dar para ele em dobro. Porque Deus conhecia o coração de Eliseu. Deus sabia o desejo que havia dentro do profeta Eliseu. Aleluia. Eliseu, irmão, era um lavrador de terra. O texto vai dizer aqui que quando Elias encontra ele, ele estava lavrando a terra junto com 12 juntas de boi. Ou seja, ele estava preparando a terra para o plantio. Era um homem simples, era um homem comum. Deus usa pessoas simples e comuns para realizar coisas extraordinárias. Olha para cá, talvez você diga assim: eu sou tão pequeno. Talvez você diga assim: eu sou tão incapaz. Talvez você diga assim: eu não tenho tanto conhecimento. Talvez você diga assim: eu não tenho tanta teologia. Talvez você diga: eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho uma boa eloquência. Quem foi que disse que Deus precisa disso? Deus só precisa de alguém, irmão, como disse lá em Ezequiel 22:30, alguém que esteja na brecha perante mim, alguém que possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus usa pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele tirou Davi de onde? De trás de um pasto de ovelhas, cheio de carrapicho, e colocou aonde? No trono de Israel. Ai, de calabaço. Irmão, quando Deus quer, Ele remove quem está no trono e coloca quem Ele quer, pastor. Enquanto Saul usava uma coroa sem Deus, Deus usava Davi sem uma coroa. Porque mais importante do que título e posição é a presença de Deus. O que é que adianta, irmão, alguém ter título de profeta e não ser mais profeta? O que é que adianta alguém ter um título, irmão, e não honrar o título que ele tem? Hoje não tem mais isso não, irmão. Um tempo atrás tinha gente que brigava para ser reconhecido, irmão. Tinha gente que brigava para ter um título, irmão. Tinha gente que ficava revoltado com a liderança, com o pastor, quando tinha uma consagração e o nome dele não era colocado. Porque na mentalidade, ó, se eu tiver um título, irmão, Deus não precisa de título para honrar alguém. Aleluia. Se ele quiser fazer isso, ele faz. E quanto mais você sobe no degrau de Deus, não é para cima, é para baixo. Irmãos, eu até outro dia eu preguei lá na Santa Cecília e disse que eu por muito tempo, pastor Edson,
Era o diácono Roneide. Só me chamava do diácono Roneide. E eu amava ser chamado de diácono Roneide, porque diácono é serviçal. Tem gente que está preocupado com o título, quer ser, eu sou servo. Mas tem gente que não quer mais. Não apresenta pelo título, não, para você ver. Não menciona primeiro o título, não. O cara pai fica logo chato. Você está entendendo essa palavra? Amém. Aleluia. Jesus, Deus usa pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Davi, o pastor de ovelha, Deus coloca no trono de Israel. Deus, os discípulos, boa parte deles eram o quê? Pescadores. Jesus não chega escolhendo a elite de Israel, não. Jesus não vai no sinédrio, não, irmão. Aleluia. Na verdade, Jesus não escolheu ninguém do sinédrio, do Supremo Tribunal Religioso da época. Não, irmão. Deus escolheu. Jesus escolheu os pescadores, homens letrados, simples, comuns. Tem muita gente por aí, irmão, quebrando cabeça. Por que não eu, Jesus? Olha para mim, Senhor. Olha o meu currículo, Senhor. Olha o meu certificado, Jesus. Aí Jesus disse: seu certificado, muito bem, continua fazendo. Mas eu olho para o coração. O homem pode errar, mas Deus não erra. O profeta Samuel, o homem que de Dan, Betseba, nenhuma palavra que ele profetizou caiu por terra. Quando foi ungir Davi, os irmãos chegou, quando ele olhou para Abinadab, esse tem andar de rei, esse parece o rei, não é isso aí não. Aí foi passando, acabou os filhos, não, veio um menino velho lá, cheio de carrapicho, esquecido. Samuel, tenha cuidado, porque o homem olha o que está fora, ele veja o que está dentro. Ele conhece o que está aqui dentro, meu irmão. O que está dentro aqui é Deus, irmão. Eu posso fazer uma avaliação de você e fazer uma avaliação equivocada. Eu posso errar, mas Deus nunca erra. Eu posso olhar para a tua aparência, talvez no meu olhar de esse aí Deus está dizendo: esse aí tem um potencial tão grande. Esse aí tem vida de oração. Esse aí pode estar caindo hoje, mas amanhã eu torno a levantar ele, porque eu conheço ele, eu sei quem é ele, eu sou do coração dele. Nunca pise, irmão, em quem hoje está caído, porque amanhã pode estar de pé. Aleluia. E você está de pé hoje, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes, irmão, a gente quer pisar em quem está caído, mas não pise, meu irmão, porque no vale do osso seco, Deus não mandou ele andar no meio dos ossos, não. Ele mandou ao redor, para não pisar nos ossos. Aleluia. Porque era osso, mas ele ia profetizar e os ossos iam se levantar. Ei, meu filho, Deus pode ressuscitar aquilo que está morto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está disposto aqui a ser usado por Deus aqui? Levante a mão. Deus usa pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Eliseu, um agricultor, um homem do campo, mas Deus agora vai chamar ele, irmão. Se Elias, irmão, fez milagre no nome do Senhor, Eliseu vai chegando, pastor. Se eu não me engano, Elias fez 7 milagres. Eliseu, se eu não me engano, fez 14. Deus usou ele para orientar a mulher sobre o que ela devia fazer numa botija de azeite que tinha na sua casa. Deus fez um milagre dentro da casa da mulher. Logo em seguida, no capítulo 5 de 2 Reis, Deus vai usar o profeta Eliseu para quê? Para ressuscitar o filho da mulher lá, da sunamita. Um machado caiu nas águas, o homem orou e o machado flutuou, irmãos. Irmão, o homem tinha um chamado tão maravilhoso, olha para cá, que a Bíblia diz que mesmo depois de morto, um soldado ferido caiu morto no túmulo de Eliseu, e ao tocar nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Oh, chamado maravilhoso! Mesmo depois de morto, os ossos ainda tinham são. Tinham são até nos ossos do homem. Aleluia! Aleluia! Porque Deus usa pessoas, irmãos, comuns e simples para o quê? Fazer coisas extraordinárias. Terceiro lugar, irmão, eu aprendo com o chamado do profeta Eliseu, que Deus não chama pessoas ociosas.
Deus não chama pessoas desocupadas para fazer a sua obra. Deus chama pessoas, sabe o quê? Ocupadas. O texto vai dizer aqui, irmãos, que quando Elias encontra Eliseu, o que é que Eliseu estava fazendo? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Lavrando. Estava fazendo o quê? Trabalhando. Tem muita gente, você não tem o que fazer não, Deus olha para alguém, você não tem o que fazer não, esse é o desocupado. Já que você não tem o que fazer, você é desocupado, quer fazer a minha obra? Deus não trabalha assim não. Você não tem o que fazer mesmo em fazer a minha obra? Deus não trabalha assim não, irmão. Deus não procura pessoas desocupadas. Deus procura, pastor, pessoas ocupadas mesmo. Pessoas que trabalham mesmo. É tanto que quando o profeta Elias chega, o homem está fazendo o quê? Está trabalhando, está lavrando 12 juntas de bois. Aleluia. Deus gosta de chamar pessoas que estão trabalhando, irmão. Deus não chama desocupado, pessoas ociosas. Quando ele chamou Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo, estava trabalhando. Quando ele chamou Pedro, Tiago e João, estava fazendo o quê? Pescando. E eles fizeram o quê? Largaram as redes, mas eles estavam pescando. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus procura pessoas que estão dispostas, irmão, a servir e trabalhar para Ele, mesmo que estejam ocupadas em outras coisas. Ele estava trabalhando, o profeta Eliseu. Aleluia. Ele estava arando. Ele estava com a mão no arado. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. É tempo de voltar a trabalhar. É tempo de lançar mão ao arado novamente. Aquele que lança mão ao arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E tem alguém aqui, e talvez até mais de uma pessoa, quem sabe 3 ou mais, ou quem sabe mais, que Deus disse que largaram o arado, estão paradas, não estão mais trabalhando. Mas nesta noite eu quero profetizar em nome de Jesus, que o que não estava mais funcionando vai voltar a funcionar, que o que estava parado vai voltar a andar. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Não é mais tempo de estar parado, irmãos. Foi o que Jesus disse em João 9,4: façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando não se pode mais trabalhar. Você está esperando o que para trabalhar? Tem gente que diz assim: eu estou esperando as coisas mudar para me voltar a trabalhar. Deus está dizendo: mude e você verá as coisas mudar. Tem gente que está dizendo: eu estou esperando a poeira baixar para me voltar a trabalhar. Tem gente que está dizendo: eu estou esperando o vento passar para me poder voltar a semear. Interessante que Eclesiastes 11,5 diz: aquele que olha para o vento nunca semeará. Ei, irmão, tem gente que está olhando para o vento, está olhando para o tempo. Hoje vai chover. Não, eu não vou não, vai chover. Não, hoje está fazendo sol, irmão Evandro. Eu não vou não, está fazendo sol. Tem gente que está esperando um tempo favorável para poder arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para o Senhor. O Senhor diz nesta noite: é tempo de trabalhar. É tempo de voltar a colocar a mão ao arado. E Deus sabe, e você sabe que Deus está falando com você nessa noite. É tempo de voltar às primeiras obras. É tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta com suas habilidades. Deus conta com seus talentos. Porque Deus já lhe capacitou. Talvez você diga assim: mas eu não tenho tanta. Você tem capacidade. O que está faltando é você tomar a iniciativa, é você trabalhar. E tem gente parada aqui, viu? Tem gente parada aqui, irmãos. Tem gente que com o chamado parado, e nesse momento você está no teu coração dizendo: Senhor está falando comigo, é contigo mesmo. Tem gente parada aqui, viu? Aleluia. Essa obra já poderia estar muito mais avante. E Deus está contando é com você mesmo. Por que você parou? Por que você está parado? Mas é noite de você voltar a andar. É noite de você voltar a trabalhar. Aleluia.
É noite de você pegar o arado novamente e ir para o campo. Eliseu estava onde? No campo, trabalhando. O campo está aí, irmãos. Já está maduro os frutos. Está esperando os trabalhadores. E Jesus disse, irmão, que grande é a seara e poucos são o quê? Os ceifeiros. Cadê o ceifeiro do Senhor nesta noite? Cadê os trabalhadores nesta noite, irmãos? É noite da igreja se levantar, irmão. É noite da igreja pegar as ferramentas de trabalho e ir para o campo missionário, irmãos. Aleluia. Não é mais tempo de você ficar parado, não. Nesta noite Deus está tocando nessa tecla, aleluia, porque Deus nessa noite, aleluia, Ele está falando conosco nesse lugar. Quarto lugar, irmão, eu aprendo com o chamado do profeta Eliseu, que quando Deus lhe chama, Deus lhe dá autoridade para você exercer o seu chamado. O texto diz que chegando Elias a Eliseu, o que é que Elias vai fazer? Ele vai lançar a sua capa sobre quem? Sobre Eliseu. O texto está dizendo aqui, irmão, que ele tem a capa dele, ele pega a capa dele, lança sobre Eliseu. O que é que isso significa, irmão Rondeide? Estava transferindo a autoridade que estava sobre ele para a vida de Eliseu. Porque quando Deus nos dá um chamado, irmão, Deus nos dá autoridade para exercer o chamado que Ele nos deu. Deus não te dá um chamado, irmão, e Ele não te dá autoridade. Nós estamos debaixo de uma palavra profética de autoridade. Mateus 10:1, o que é que Jesus vai dizer? Eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de autoridade. Aleluia. Qual é a condição para eles serem revestidos de autoridade? Ficar em Jerusalém. Obediência. Atos 1:8, Jesus ratifica a promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Atos 2:1, ele estava onde? Em Jerusalém, aguardando o quê? O cumprimento da promessa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento como de um som forte e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram ouvidas por ele línguas repartidas como de fogo. Ei, Deus não só lhe chama, Deus lhe capacita, Deus lhe dá autoridade para você exercer o seu chamado. Aleluia. Você tem autoridade, irmãos, para exercer o seu chamado. Não, tem gente que, se alguém se manifestar com o espírito maligno na igreja, ele quer que todo mundo vá orar, menos ele, porque ele pensa que não tem autoridade, irmão. E você tem autoridade. Jesus lhe deu autoridade. Use a autoridade que Jesus já lhe deu. Você tem essa autoridade. Eu quero que você entenda isso. Deus lhe chamou e deu autoridade a você. Você tem autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Elias transferiu essa autoridade para o profeta Eliseu. Elias está dizendo: olha, eu estou transferindo autoridade sobre a tua vida. Imagina você ter um chamado, irmão, não ter autoridade. É como você ter um emprego e não ser capacitado para exercer a função que você está. Você vai ficar lá todo perdido. Chega na empresa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Imagina o pastor Edson trabalhando na farmácia, o irmão Lopes dá um emprego a ele, e chega na farmácia, ele não sabe nem o que é o princípio ativo, não sabe nem qual é o remédio genérico, sei lá, tarja preta, amarela. Você tem que entender, né, pastor Edson? Pastor, irmão Lopes, eu quero um trabalho. Aí o irmão Lopes: amém, pastor Edson, amém, meu querido. Você tem um curso? Tenho não, vai se capacitar primeiro.
a fazer um curso. Foi desse jeito, pastores? Mas tem gente, irmãos, que não quer exercer autoridade, irmão. Aleluia. Vai se capacitar na oração, vai se capacitar na consagração, vai se capacitar na leitura, vai buscar, vai buscar a presença, vai buscar poder, meu querido. Eu quero pregar. Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? A gente quer, mas não quer fazer. A gente não quer se dedicar. Mas a autoridade Deus nos dá, irmão. Aleluia, Deus. Nós temos essa autoridade. Levante assim a sua mão e diga: eu tenho essa autoridade. Mas diga com fé: eu tenho esta autoridade. Aleluia. Quinto lugar, irmão, penúltimo lugar. Eu aprendo com o chamado do profeta Eliseu, que não existe chamado sem renúncia. O texto diz aqui que quando ele ouve o chamado, que Elias lança a sua capa sobre ele, o que é que ele vai fazer, Eliseu? O texto diz: deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me primeiro beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu Elias: vai, pois, mas não esquece, viu? A palavra de Elias é: não esquece do chamado. Vai, honra teu pai, beija tua mãe, mas não esquece do chamado. Porque tem gente que vai, irmão, mas não volta. Tem gente que até diz: Senhor, deixa eu só ir ali, Senhor. O Senhor vá, mas não volta, pastor Nomar. Desculpa que a expressão é os mala espiritual. Mas para Deus, irmão, Ele nos desnuda, Ele nos pega por dentro. O profeta Elias diz: vai, mas não esqueça. Aleluia. Não existe chamado sem renúncia, irmão. Você nunca vai atender o seu chamado se você não abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa da tua vida. Abraão, para atender o chamado, ele teve que o quê? Teve que renunciar. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para onde? Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Confia na minha palavra, só me obedece. Porque tem gente que quer saber de tudo, quer saber o detalhe. Nem tudo Jesus vai falar. Mas se você está debaixo da palavra dele, pode ir, meu filho, pode ir, que ele se responsabiliza por todo o processo que acontecer na tua vida. Não importa o que acontecer, aleluia, ele se responsabiliza pela promessa dele na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que Eliseu, ele corre, mas ele não corre no chamado, ele corre ao encontro do profeta Elias. Aleluia. Interessante, irmão, que correr fala de quê? De pressa. Correr fala de quê? De urgência. Eu aprendo aqui com Eliseu, que Eliseu estava dizendo: eu não posso mais perder tempo para o meu chamado. Eu já perdi tempo demais. Deus está falando com alguém aqui que já perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. Mas Deus está dizendo: hoje eu tenho urgência com aquilo que eu tenho na tua vida. Há uma urgência de Deus naquilo que Ele tem na tua vida. Ele correu ao encontro do profeta Elias. Quando ele ouviu o chamado, irmão, ele não corre do chamado, ele corre ao encontro do chamado. Ele diz: é hoje, eu não posso mais perder tempo. Aleluia. Ele não deixou nada atrapalhar o seu chamado. Aleluia. Olha para cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que está atrapalhando o teu chamado? Tem alguma coisa que você precisa deixar de lado para poder atender o seu chamado? Não tem coisas que para você atender o chamado, você vai ter que se desfazer totalmente. Não é só uma parte não. Para você atender o seu chamado integralmente, você vai ter que desfazer de algumas coisas totalmente. O texto vai dizer que Eliseu, ele vai fazer o quê? Primeiro ele deixa os bois.
Depois ele vai fazer o quê? Ele pega estes bois e mata. Primeiro ele deixa os bois para atender o chamado. Depois ele pega os bois e mata os bois. Alguém já está entendendo aqui nessa noite o que Deus está falando? Primeiro ele deixa, depois ele mata os bois. E o que é que ele vai fazer depois? Ele vai pegar os equipamentos, os aparelhos que ele trabalhava naqueles bois, e vai fazer o quê? Vai usar aqueles equipamentos, aqueles aparelhos para fazer o churrasco, para assar a carne daquele boi, para cozer aquele boi, irmãos, para cozinhar os bois. Aleluia. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? O que é que Eliseu está nos ensinando aqui? Quando ele pega os bois, mata os bois, pega o equipamento, os aparelhos, e usa aqueles equipamentos para fazer um churrasco com aquela carne e dá para aquele povo comer. Eliseu estava dizendo, sabe o que? A partir de hoje, Leonardo, eu estou iniciando uma nova fase na minha vida. A partir de hoje eu estou começando algo totalmente novo na minha vida. A partir de hoje eu estou tomando uma direção ao chamado que Deus tem na minha vida. Quando ele mata aqueles bois, ele usa os equipamentos, irmãos, destrói os equipamentos para atender o chamado. Irmã Samara, o que ele estava dizendo? Nunca mais eu volto para essa vida. Eu não quero mais isso para mim. Não é isso que Deus quer mais para mim. A partir de hoje, eu sei que Deus tem algo totalmente novo na minha vida. Olha para cá. O que é que você tem que matar nesta noite para atender o chamado? O que é que precisa ser quebrado nesta noite para você atender integralmente o chamado de Deus na tua vida? Nesta noite não é Deus que vai ter que matar, não. Não é Deus que vai ter que quebrar, não. A decisão nessa noite de matar o que está atrapalhando o chamado de Deus é por você. De quem quebra esses equipamentos velhos que não servem mais a partir de hoje é por você. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Olha para cá. Eu tenho novas ferramentas para você nesta noite. Eu tenho coisas novas para você nesta noite. Eu tenho algo novo para você nesta noite. Tem novidade de Deus chegando para você nessa noite. Aleluia. Só quem quer nessa noite receber este algo novo de Deus, levante assim as mãos para o céu, adora Ele e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não tem como você viver algo novo, meu irmão, agarrado no que é velho. É noite de desapegar, viu? Quer viver algo novo? Começa a desapegar. E você sabe o que é que você precisa soltar nesta noite para poder viver o novo de Deus. Sabe por que às vezes a gente não avança, irmão? Porque a nossa visão está para trás. Paulo vai dizer em Filipenses 3: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, esquece o passado. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova. Eu estou pregando nesta noite para alguém que chegou aqui neste culto, mas chegou com desejo de mudança. Para alguém que chegou aqui nesse culto e diga: Senhor, eu a partir de hoje quero viver algo novo. Eu não quero mais viver as mesmas coisas. Eu quero sair da mesmice. Eu quero sair dessa zona de acomodação. Eu quero viver algo novo. E eu estou nessa noite pregando, dizendo: Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo totalmente novo. É por isso que esses bois vão ser mortos.
É por isso que esses equipamentos que não servem mais para você vão ser quebrados nesta noite, em nome de Jesus. Porque tem algumas coisas que você não precisa mais, meu irmão. E o que não serve mais, você tem que deixar para trás. Quem sabe um relacionamento que faz parte do teu passado. Quem sabe um vício. Quem sabe até uma mágoa, irmão. Tem gente que está preso, irmão, coração da mágoa. Não está sofrendo por dentro. Não consegue mais nem respirar direito de Deus. A mágoa está aprisionando o coração da pessoa. Mas nesta noite começa a matar esses bois velhos aí, ó. Começa a queimar eles na chama do Espírito Santo. Ele não pegou o boi, ele não colocou a carne para assar, para cozinhar. Nesta noite quer dizer, há uma chama do Espírito de Deus neste lugar. Coloca agora na fogueira do Senhor. Começa a queimar agora, em nome de Jesus. As chamas do Espírito estão aqui, aleluia. Deixa essas labaredas agora, aleluia, incendiar a tua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sexto e último lugar para a gente encerrar. A sexta coisa que eu aprendo aqui com o chamado do profeta Eliseu: não existe chamado sem posicionamento. Não tem como você atender o seu chamado sem você se posicionar, sem você se colocar na posição que Deus quer. O versículo 21 vai dizer: então se levantou e seguiu a quem? A Elias, e o servia. O que foi que Eliseu fez, Leonardo? Se levantou, se posicionou. Tem muita gente desposicionada, fora do lugar, fora da posição. Mas nesta noite Deus está dizendo: se levanta, se posiciona, se coloca na posição que eu quero usar você. Aleluia. Eliseu, ele se levantou e ele seguia Elias. Ele marcou colado agora em Elias. Aonde tu for, Elias, eu vou com você. Marca colado no nome de Deus. Marca colado em quem tem referência. Marca colado em quem tem vida com Deus. Marca colado em quem tem alguma coisa espiritual. Ei, não vá marcar colado em alguém que não quer nem saber de Jesus, não. Não vá marcar colado em alguém que não quer saber de chamado, não. Isso atrapalha o teu chamado e o teu relacionamento com Deus. Mas marca colado: olha, eu vou colar nessa mulher de Deus, eu vou colar nesse homem de Deus. Aleluia, porque eu quero cumprir, eu quero exercer o meu chamado. Eliseu se levantou e seguiu Elias. E o texto vai dizer, irmãos, que ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Deus está te chamando nesta noite para se levantar, para servir. Aleluia, Pai. Aleluias. Tem Eliseu neste lugar nesta noite. Deus falava ao meu coração nesta tarde, quando eu meditava nesta palavra: meu servo, tem Eliseu naquele lugar nesta noite, que precisam se levantar. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus tem na tua vida não é coisa pequena não, viu? O que Deus tem na tua vida é coisa grande. Deus está te chamando nesta noite para fazer coisa grande. Deus está te chamando nesta noite para algo grande. Quem quer receber algo grande de Deus nesta noite? Olha para cá, fica de pé em nome de Jesus. Olha para cá, não fale com ninguém, olha para cá. Sabe o que é que vai acontecer com o profeta Eliseu? Sabe o que é que vai acontecer? No segundo livro de Reis, no capítulo 2, do versículo 9, Elias vai olhar para Eliseu, Leonardo, e vai fazer uma pergunta: Eliseu, o que é que você quer que eu faça por você? O que é que você quer me pedir, Eliseu? Antes que eu seja tomado de ti, Eliseu, o que é que você quer? Sabe o que é que Eliseu vai responder para Elias? Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti.
o desejo do profeta. Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Qual é o desejo do teu coração? O que é que você está desejando nesta noite? Você tem desejo pela presença de Deus nesta noite? Você deseja receber porção dobrada da presença de Deus nesta noite? Eu sinto a graça, eu sinto a glória, eu sinto a presença dele aqui, eu sinto ele tocar neste povo, eu sinto ele se mover neste lugar. Tem Eliseu nesta noite. Você não chegou aqui por acaso. Está vindo a primeira pessoa para o altar de Deus. Olha, a igreja adora, a igreja adora. Xanamá, canto de come, canto de clamação. Está sentindo agora sobre a tua vida é algo novo, viu? Alabacine canta. Alabaxérias. A batalha é grande, a guerra é grande, mas tu estás aqui nesta noite. Tu estás no lugar certo, na hora certa. Não era nem para estar vivo. Não era nem para estar vivo. Não sei por onde andou, o que você fez, mas tem um chamado desde o ventre. E essa presença que você está sentindo aí é algo novo de Deus. Deus está quebrando aí, ó. Deus está quebrando aí, irmão. Você entende o poder de uma palavra profética? Você entende? Deus me disse, você está entendendo? Deus está matando bois, irmão. Deus está quebrando equipamentos velhos, olha. De canto de fala. Deus está te pegando por dentro nesta noite. Grande é o chamado de Deus na vida deste homem. Vai a praia, canto de glória. Ela mandou canto de calabachérias. Hoje o meu chamado te encontra novamente. Estou liberando água, essas lágrimas que descem sobre você. Joia plove as médias, canto e a plove dela. Deus não desiste de você. Carabaxéias. Aleluia. Mas tem mais Eliseu aqui nesta noite. Aleluia. Tem Eliseu que nem saiu da casa aqui, irmão. Aleluia. Mas que está fora da posição. Não resista à voz de Deus não, viu? Olha para cá, Deus está falando com você. Eu vou entregar o que Deus está me mandando. É com você e com Deus. Eu disse que não é você que tem o chamado, é o chamado que tem você. Não adianta fugir. Aleluia. Eu não quero perder muito tempo não, mas tem gente que precisa vir aqui. Tem muita gente que precisa vir aqui, irmão. Eu estou debaixo da graça de Deus, de uma palavra que Deus colocou no meu coração, e pode começar a vir esta noite. Tem vidas aqui, é você mesmo. Não olha para A, B ou C. Deus está dizendo, é noite de uma renovação, é noite de um recomeço. Aleluia. Tem mais pessoas que precisam vir. Venha nesta noite em nome de Jesus. Deus tem algo novo para você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite. Está tendo uma batalha, uma guerra, mas Deus está trabalhando no teu coração. Venha nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Sai do teu lugar nesta noite. Venha receber aquilo que Deus tem para você nesta noite. Aleluia. Deus de poder e glória. Adore o Senhor nesta noite.
Se você quer receber o novo de Deus, vem agora. Sai do teu lugar agora. Sai do teu lugar e vem receber o que Deus tem para você nesta noite. Tem restituição de Deus na tua vida. Aleluia. Há uma presença neste lugar nesta noite. Seja renovado, irmão. Seja renovado agora. Sinta um pouco dele. Sinta a presença dele aí, ó. Fala em línguas agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Sinta a glória dele aí, ó. Sinta ele aí, ó. Sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória. Seja renovado, seja renovado. É a presença dele que toca agora. É as brasas do altar de Deus. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Glória a Deus. Só tem um lugar, ao sério do Senhor, na casa do Pai. Aleluia, Deus. Glória e honra seja dada ao teu nome. A tua presença visita esta casa nesta noite. E aquele que está com o coração contrito e quebrantado está recebendo agora um toque do Senhor. Está recebendo a tua glória. Está recebendo a tua presença. Deus te poderoso. Meus pais, oh Espírito Santo, aleluia. Venha nesta noite receber o que Deus tem para você neste lugar. Já vou orar, mas quero perguntar mais uma vez. Onde está você nesta noite? Venha para o altar de Deus. Venha, te convido, venha aqui para frente, venha. Deus tem algo para ministrar sobre você. Deus de poder e glória. Quebrar a carroça, irmão, matar os bois, quebrar os equipamentos não é fácil. É por isso que o Senhor está me dizendo nesta noite que tem pessoas aqui que precisam matar bois, quebrar equipamentos, mas está tendo uma luta tão grande, Ângela. É uma luta interior que tem gente que quer vir aqui na frente, mas não está conseguindo vir até aqui. Mas eu sinto a graça de Deus aqui nesta casa. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto aqui uma unção que está despedaçando junto aqui, ó. Cadê canto povo, canto me canto meu povo. Demanda manda jato e canto e pai. Churi me canto povo, de canto de pai. Até canto povo me cai. Deus está quebrando nesta noite. Deus está despedaçando aqui. Deus está fazendo algo novo. Até canto me pai. Eu sinto Deus liberando unção aqui. Eu sinto Deus quebrando algo aqui. Até canto me pai. Deus está dizendo:
Deus, tem renovo de Deus. Sinta a presença, seja renovado agora. Sinta a graça, sinta agora. Sinta a graça, fale em língua, seja renovado. Se desprenda agora, seja renovado agora. Seja. Você é mulher de Deus, seja cheia agora, homem de Deus. Ei, receba óleo de Deus. Receba o som aí, ó. Receba a graça de Deus, ó. É uma noite de avivamento, é uma noite de algo novo. Deus preparou algo novo. Oh, aleluia! Deus de poder e Deus de glória. Tem Eliseu que vai voltar para esta casa. Ouça o que Deus está falando nesta noite. Eu vou trazer Eliseu que saiu daqui para o chamado. Eu vou trazer Eliseu de volta. Eliseu vai voltar. É para quem crê esse negócio aqui, ó. É para quem crê. É para quem crê. O Eliseu vai voltar. Deus vai trazer Eliseu de volta. E a obra vai ser grande. A glória da segunda casa vai ser bem maior do que a primeira. Meu Deus está quebrando nesta noite ferramentas que precisam serem quebradas. Adore o Senhor. Não se apresse, adore. Feche os teus olhos, adore. Deus está fascinando. Eu te convido a adorar. Senhor, pela tua palavra neste lugar. Eu quero te agradecer pelo teu mover neste lugar, Senhor. Porque tu és aquele que a tua palavra diz que quando o Senhor decide fazer, ninguém pode operar. Eu sinto nessa noite o Senhor se mover em corações neste lugar. Terras secas estão sendo agora encharcadas por água do Espírito. Está vindo a correnteza de Deus. Está vindo o rio transbordando de Deus nesta noite. O Senhor disse que aquele que tem sede, venha me beba. Ei, nesta noite a fonte está aqui. E quem chegou com sede, beba da água agora. Beba da água agora. Beba dessa fonte agora. Não saia daqui vazio. Aleluia. Te apresento estas vidas que estão aqui diante do teu altar, Senhor.
Confirma a promessa, confirma o chamado. Ore por cada um que está neste lugar nesta noite. Orando por esta igreja, pelo pastor da igreja, pela pastora. Deus continua abençoando, continua renovando, continua, Senhor, renovando o chamado neste lugar. Pois assim, Pai, eu te oro. E essa igreja que com muita alegria crê diz: amém.